Aula do curso de programação em C. Nessa quarta aula nós vamos falar de duas coisas que são as estruturas de decisão e de condição. Quando falo estrutura de condição, estou a falar do if e else, e as estruturas de decisão vamos falar do switch case. Bom, então primeiro vamos passar para a nossa estrutura básica dos if e else. Então, a estrutura básica para usarmos if e else, vamos tentar fazer isso na prática, né? Ok, vamos lá salvar isso. Vamos chamar isso de aula 4. Ponto C. Abrir o seu compilador, vamos colocar mão na massa. Esse curso é de cada prática. Então, colocamos nossa biblioteca. Standard input output.h int main função mãe, e vamos aqui falar do nosso if e else. Como é esse if e else? If e else é uma estrutura de condição. Quando ele executa uma ação, quando é obedecida uma certa condição. Tá vendo? Mas nós queremos fazer um programa que aceita, que dá permissão. Se a pessoa é maior de 18 anos, a pessoa entra, e se a pessoa for menor de 18 anos, a pessoa não entra. Então vamos tentar fazer um programa que faz isso. Vamos chamar int idade. Então int idade, que eu vou fazer? Vou tentar atribuir aqui, depois vamos usar outro método. Idade igual a 17. Atribuir idade igual a 17. Então faço meu if. If o quê? Essa idade é maior ou igual a 18 anos. Se a pessoa tiver 18 anos para cima, nós dizemos que podemos informar na tela aqui, pode entrar. Porque esse aqui é o exemplo clássico, né? Ou melhor, é um exemplo assim não muito aplicável, que só tem uma única decisão, não temos o contra. Vamos tentar executar se isso aqui está a correr mesmo ou não, né? Vamos aqui chamar o nosso compilador, chamar o meu código fonte e pedir para ele criar um objeto com o nome aula 4 e criar um executável com o nome aula 4. Tive algum problema? Por quê? Ok. Aula C, tive um problema da aula. Aqui, colocou 4. Ok. Posso dar enter. Ele vai compilar e vamos executar a nossa aula 4. Feito isso, aula 4 executado com sucesso. Só que ele não está a fazer nada. Por quê? Ele fez, só que ele não está a exibir na tela. Por quê? Vamos lá ver. Nós temos que essa idade aqui não é 18. Não, vamos trocar aqui, vamos pôr 19 aqui. Vamos pôr 19. Ok, se isso aqui for 19, vamos ver. Ele compila e vem para aqui, executamos. Ele fala pode entrar, porque a pessoa é maior de 18 anos. Mas, ok, imaginemos que nós queremos dizer quando a pessoa não tem 18 anos para cima, a pessoa não pode entrar. Informamos na tela. Nós vamos pôr o else aqui, caso contrário. Else não pode entrar. Ou sem permissão, né? Sem permissão. Sem permissão, a pessoa não pode entrar. Feito isso, já está feito o nosso programa em C. Bonitinho, simples, usar essa estrutura de repetição e essa estrutura de condição. A de repetição vamos ver na próxima aula. Ok, tá aí. Por causa agora pode entrar. Então vamos fazer agora com que o usuário insira sozinho, né, os seus dados. Vamos pedir para que ele insira seu nome e insira a sua idade. Vamos usar isso. Para inserir o nome, nós sabemos usar uma variável char. Vamos chamar aqui nome. Qual é a quantidade de caracteres que nós vamos querer no nome? Vamos ter 20 caracteres. Vamos explicar isso quando vou explicar muita coisa relacionada a esse 20 aqui, quando nós começamos a falar de vetores, tá bom? Então, feito isso, vamos pedir para que ele insira o seu nome. Vamos chamar a função printf. Para n. Digita nome. E
Usamos o scanf para receber o valor. Como é nome é uma string, podemos, como é um vetor, ele pega diretamente o endereço, sem a necessidade de usar aquele i, também podemos usar assim. E de seguida perguntamos qual é a idade da pessoa, né? Printf, idade. Então, pedimos a idade, a pessoa clica, coloca a idade dele aqui. Vamos chamar de porcentagem de. Ok. Vamos puxar a variável idade. Feito isso, está beleza. Ok. Então aqui nós vamos fazer assim. Se a pessoa for maior de 18 anos, fala o nome dele, né? Mas o nome Daniel pode entrar. Caso não, fala Daniel, não tem permissão. Podemos fazer isso? Ok. Vamos por aqui. Vamos S para receber o nome. Então, vamos chamar o nosso nome aqui. Assim ele leva o nome, atribui a esse espaço que nós colocamos esse nosso porcentagem S. Então, igual aqui também. Nome, porcentagem S. Ok. Assim ele vai imprimir com o nome da pessoa, no qual não tem permissão, que tem acesso. Vamos lá. Compilamos e executamos. Nome, Daniel. Idade, 21. Daniel pode entrar. No caso, eu sou maior de idade, por isso que eu posso entrar. Quer ver? É um programa simples, né? Usar if else é uma coisa muito simples de se fazer. Mas nós queremos comparar dois números. Qual é maior? Vamos criar um programa chamado compara números. Então, vamos criar um novo programa aqui. Posso salvar esse? Não, posso escrever outro, né? Em cima desse código. Vamos criar outro programa chamado, vamos dizer, compara número. Ok. Printf. Vamos chamar este nosso programa de comparador de números. Ok. Que faz comparador de números, basicamente. Vamos. Aqui chama de beleza, estética do nosso código mesmo. Posso fazer isso? Ok. Feito isso. Fechamos. Vamos dizer printf. Digita o primeiro número. Primeiro número. Ok. E a pessoa digita o primeiro número. Aqui pede-me se vamos scanf. Vamos usar a porcentagem de N1. Ok. N1, N2. Então, ele compara dois números e fala qual é o número maior. Vamos fazer isso. Esse programa tem que fazer isso. Então, vamos copiar aqui. Vamos dizer, digita o segundo número. Segundo número. Chamamos aqui de nosso N2. Depois disso, vamos fazer agora if. If o quê? If. Se o quê? A primeira condição vai ser igual. Primeira condição, se N1 é maior que N2. Se isso acontece, logo diga printf o número porcentagem de é maior que este número aqui. Então vamos usar aqui, no caso vamos pôr N1 maior que N2. Então vamos usar outra condição, else if
Não só zero else. Else if. Caso contrário, então, caso contrário, se N2 for maior que N1, então a gente tem que exibir uma outra mensagem. Vamos copiar esse, colar. Melhor você escrever se você está a aprender. Então, escreva os códigos para que não possa haver bug. Então, escrevemos N2, aqui N1. Então, imaginemos que nenhuma dessas condições seja obedecida. Vamos usar outra. Else, caso contrário, quando isso não for obedecido, vamos dizer os números. O número é maior, vamos dizer aqui. O número S é igual a isso aqui. Tá aí. Então ele compara os números, depois nos diz qual é o número maior, qual número é igual a ok. Vamos tentar executar o nosso programa para ver se ele faz isso. Vamos compilar. Uau! Um montão de erros. Ok, vamos lá tentar ver os zeros. Onde habitam os zeros. Ok, aqui esqueci de levar o endereço. Desculpe. Acho que me empolguei tanto no código. Ok, acho que são únicas coisas que podemos cobrar. Ok, fez isso, tá aí. Comparador de números. Vamos digitar 12, 11. Ele diz que o número 12 é maior que o 11. Vamos dar um clique aqui. Vamos executar novamente. Está aí. Vamos 32. O número 32 é igual a 32. Então, aqui nós fizemos o nosso simples programa, usando a estrutura de condição. Então, agora vamos usar a estrutura de decisão. A estrutura de decisão é mais usual quando nós queremos fazer algo como um catálogo, assim. Onde quando a pessoa escolhe uma certa opção, ele exibe uma certa mensagem. Digamos, vou explicar aqui um exemplo de um simples cardápio que tem 3 pratos, 5 tipos, né? Então, a pessoa escolhe, depois ele informa ao usuário que escolheu o que ele quer. Ou nós podemos fazer uma calculadora, onde a pessoa escolhe a operação que quer, depois a calculadora solicita os valores para poder executar aquela operação. Podemos fazer isso, né? Ok, vamos colocar mãos à obra. Vamos dizer o seguinte. Calculadora. Ok, o que faz essa calculadora, na verdade? A calculadora simplesmente ela recebe o valor, entende? Sempre insira o valor 1. Não é inserir o valor, insira o primeiro valor, né? Você pode ajustar essas mensagens segundo as suas necessidades. No caso aqui estou a escrever para poder esclarecer a você que está a assistir essa videoaula. Scanf percentagem de e depois disso percentagem de, esqueci disso, vírgula N1 e depois printf insira o valor 2. O valor 2. Então ele vai aqui, se colocar aqui comercial novamente, ok, para puxar o endereço, coloco novamente aqui o valor 2. Ok, posso fazer isso, mas de antemão eu pensei uma coisa boa, né? Vamos fazer primeiro aqui os espaços que nós queremos escolher. Printf digita 1, se for a soma vamos pedir que ele mais digite 2
se for a subtração, dígito 3 se for a multiplicação, depois insira 4 se for divisão. Ok, vamos pedir aqui que selecione uma operação. Nós pedimos para que a pessoa selecione uma operação. Esqueci disso. Uma operação. Ok. Ele tem essas operações. Então, seleciona as vamos colocar aqui scanf vamos criar uma variável chamada op de opção ok, vamos porcentagem de vamos aqui vírgula e comercial op de opção. Depois de chamamos a nosso switch op, o que ele faz? Switch op tem que vir embaixo de, pode escolher a operação, ele vem para aqui embaixo, aqui seria N2, aqui embaixo, para poder nos dizer que operação ele quer executar. Switch op, então case seja 1, caso seja 1, ele tem que fazer uma certa operação aí dentro e depois fechar a linha break, sinceramente. Então o que ele deve fazer quando é case isso? Então ele tem que dizer aqui, podemos fazer um printf, podemos colocar a soma e porcentagem de vamos colocar aqui N1 mais N2. Fez isso, assim também será aplicado para os demais. Ok, case 2, caso seja 2 é subtração, a subtração e depois vamos ter aqui a multiplicação símbolo de multiplicação aqui, case 3, depois case 4, vamos usar a divisão E, depois tudo isso, depois desses casos, se nenhum dos casos for escolhido, vamos por default, a opção não existe, a opção é inválida, ok, feito isso, vamos fechar e vamos tentar executar nosso código, ok, vou compilar ele. Uau, tem um erinho pequenininho, ok, faltou ponto de vírgula no primeiro printf, ok, acho que é por causa deste mesmo, ok, então vamos
Ok, compilado e executado. Seleciono uma operação. Quero subtrair, adicionar ou multiplicar. Isso depende de mim. Por se eu seleciono 7. Opção inválida. Então, não está bom, né? Vamos tentar ver o que acontece. Dissemos o seguinte. Seleciona uma opção. Ele seleciona a opção. Onde entra a opção? Acho que se colocar esse. Então, seleciona uma operação. Vamos dizer o seguinte. Printf. Número da operação. Ok. Vamos chamar aqui. Scanf. Percentagem de e vamos receber a variável op. Então aqui ele vai guardar a operação. Então depois disso posso fazer printf e exibir na operação. Ok. Fazendo a mesma coisa, só ajustei algumas coisinhas. Querendo ter esse op a entrar a ser recebido. Então por isso até que acabou criando aqueles pequenos probleminhas. Então agora vamos abrir nosso compilador. ls cd de trabalho cd área de trabalho cd curso de C. Então aqui, se eu ver aqui, ok, clear. Sim, já entrei na minha pasta onde tem as minhas videoaulas. Posso executar novamente, chamo o meu compilador GCC. Compila aula 4.c if e cria um executável de nome aula 4. Então vamos compilar, está tudo compilado e podemos executar aula 4. Se você está a usar o Windows, não se preocupe, tudo isso já está lá nativamente. Só usar o dev C++, clicar no botão de compilar e executar e que ele vai fazer isso tudo para você, tá bom? Se tem dúvida, assista a primeira aula, eu explico como usar o dev C++, como escrever um código lá, para você não poder se atrapalhar. A linguagem é a mesma, só que isso já diferencia de cada plataforma, tá bom? Então, se eu escolher aqui a multiplicação, 3, ele insira o valor 1. Insira 12, o valor 2, 5. Ele mostra a multiplicação e 60. Assim que funciona uma estrutura de decisão. Ele recebe a opção, recebe um certo valor e depois ele compara. E ele decide se o valor ser um valor Y, se o valor ser X, se o valor ser Y, ele tem que fazer operações distintas. No caso aqui nós vimos como fazer uma operação de adição usando o switch case e também comparar números com if else. Essa era a aula de hoje, que era a estrutura de decisão, estruturas condicionais, caso if else, estrutura de decisão e switch e case. Na próxima aula vamos tentar resolver exercícios relacionados a essas duas coisas, estrutura de decisão e estrutura de condição. Então vamos fazer exercício e depois já vamos prosseguir para as estruturas de repetição, tá bom? Se gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal, de modo que possa ser sempre alertado dos novos cursos, das nossas videoaulas que serão lançados
E o mais importante, não esqueça de partilhar com seus colegas, de modo que eles possam também aprender a programar e a criar programas para o computador. Então, falamos na próxima aula. Tchau!